Salve! Seja bem-vindo para mais uma aula de biologia. Professor Rafa aqui na área. A gente vai dar sequência àquele bate-papo sobre citogenética, né? Onde a gente está conversando sobre núcleo, cromossomos, a organização do DNA dentro do núcleo. E o bate-papo de hoje vai ser sobre um conceito fundamental da biologia, que é muito importante que os alunos atentem sobre esse assunto, que é conhecido como genoma. Já ouviu falar sobre genoma? Sabe o que ele significa dizer? Já ouviu falar em célula haploide, diploide, um N, dois Ns? Ah, meu amigo, aqui você com certeza vai entender melhor o que isso significa dizer. Então, tudo isso depois da vinheta. Ok, rapaziada, então o nosso ponto principal do encontro nessa videoaula é entender o conceito de genoma. De uma forma mais simples, é muito tranquilo de entender o que o genoma significa dizer. Genoma, moçada, é um conjunto de cromossomos, né? A gente sabe que os cromossomos são formados por moléculas de DNA e a gente sabe que as moléculas de DNA contêm genes, né? Então, se o DNA é formado por genes, é isso? E o cromossomo é formado por DNA, é porque os cromossomos eles apresentam vários genes ao longo da sua extensão. Então, a gente pode dizer que o genoma é um conjunto de cromossomos, mas que automaticamente a gente já percebe que é um conjunto de genes, né? Que definem as características de uma espécie. Calma que a gente vai conversar melhor ainda sobre isso, tá? Bom, existem classificações celulares que levam em consideração o número de genomas que aquelas células apresentam. Então, aqui existem células que apresentam um genoma, ou seja, um conjunto de cromossomos, células que apresentam dois genomas, ou até mesmo dois conjuntos, portanto, de cromossomos. Quando eu considero a célula que apresenta apenas um conjunto de cromossomos, eu posso chamar ela de célula haploide. E eu posso representar por essa letra N aqui, ó. Então, o que é uma célula haploide? É uma célula que apresenta um conjunto de cromossomos apenas. Ou seja, ela vai apresentar um genoma. Esse genoma é um sinônimo de conjunto de cromossomos. Para dar um exemplo e ficar mais claro aqui para a gente vai lá nas células humanas e percebe que existem células humanas que apresentam um único genoma. Um genoma para a espécie humana equivale a um conjunto de 23 cromossomos. Se a gente for olhar esses cromossomos, a gente pode organizá-los por ordem de tamanho, onde o cromossomo número 1 vai ser o maior cromossomo de todos, o cromossomo número 2 já é um pouco menor, cromossomo número 3, cromossomo número 4, cromossomo número 5. Ih, Rafa, até quanto? Até o cromossomo de número 23. E aí lá vamos nós dizer que esse é o cromossomo 1, esse é o cromossomo 2, esse é o cromossomo 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, até o cromossomo de número 23. Repare uma coisa muito interessante, que esses cromossomos, eles contêm genes. Então é possível que você tenha um gene A localizado no cromossomo 1, né? E, além disso, um gene B localizado também no cromossomo 1. No cromossomo 2, a gente pode ter gene C, gene D. No cromossomo 3, podemos ter um gene E, um gene F. Sei lá, aqui um gene G, um gene H, gene I, sei lá, e gene, vou chutar aqui, ó, moçada, gene Z, lá no último cromossomo. Então, repare que quando o indivíduo tem apenas um genoma, ou seja, um conjunto de cromossomos, ele acaba também apresentando um conjunto de genes. E é assim que a gente pode definir o genoma, né? Como sendo, portanto, um conjunto de cromossomos que automaticamente leva a gente a pensar que também vai ser um conjunto de genes. Agora, Rafa, é muito perigoso para as células apresentarem um genoma apenas. Por quê? Porque, de repente, se um desses genes aqui falhar, a gente sofre, sei lá, moçada, uma mutação aqui, ó, no gene E. Eita, Rafa! Se eu sofri uma mutação no gene E, não tem nenhum outro gene E
para segurar as pontas dessa mutação. Então, uma mutação ela pode ser muito perigosa, já que você não tem um gene de reserva, digamos assim, né? Quando você vai fazer a prova do Enem, você não leva só uma caneta para a prova, não é, tchutchucos? Você vai levar mesmo 2, 3 canetas, né? Porque é mais seguro. Se você leva 2 canetas, uma dessas canetas falha, você tem a outra para segurar as pontas. Então, as células elas precisam desses genes de reserva, esses genes, digamos, de STEP, né? E aí é por isso que a maioria das células do mundo são células diploides, né? Porém, moçada, as células haploides têm as suas funções, né? Como é o caso, por exemplo, dos gametas. Os gametas, eles são células reprodutivas, né? Como no caso dos óvulos, dos espermatozoides. E a função reprodutiva dos gametas é juntar um conjunto de cromossomos que tem origem paterna com um conjunto de cromossomos que tem origem materna. No que você une esses dois conjuntos, você forma uma célula com 2 conjuntos, que nesse caso vai ser chamada de célula diploide. As células diploides, elas surgem, portanto, a partir da fusão de 2 células haploides. E então caracterizando células diploides. Células diploides elas podem ser representadas por esse 2N aqui, né? E esse 2N representa, portanto, que essa célula apresenta 2 conjuntos de cromossomos. Ou seja, essa célula tem 2 genomas. Aí você pode até perguntar, né? Rafa, de onde foi que ela adquiriu esses 2 genomas? E não foi dos 2 gametas que se fundiram lá durante a fecundação? Ah, é mesmo, Rafa, é verdade. Então, quando tu vai para seres humanos, a maior parte das células humanas, elas vão apresentar 2 genomas. Ou seja, ela vai apresentar 2 conjuntos de 23 cromossomos. Então, agora a brincadeira vai ficar mais ou menos assim, ó. Você vai ter o cromossomo número 1, o cromossomo número 2, número 3, número 4, número 5. Vamos botar aqui, ó, preguiça, preguiça, preguiça. Cromossomo de número 23. Mas você não tem apenas um conjunto de cromossomos, você tem 2. Então, na verdade, você vai apresentar 2 cromossomos do tipo 1, 2 cromossomos do tipo 2, 2 de 3, 2 do cromossomo 4, 2 de 5 e 2 cromossomos de número 23 também. E aí, moçada, aqui a gente consegue entrar em algumas discussões interessantes. Vamos lembrar uma parada legal? Rafa, no cromossomo 1, a gente vai ter um gene A e vai ter um gene B, não é isso? É isso, fofinhos. Só que no cromossomo azul que eu recebi da minha mãe, eu também tenho gene A e também tenho gene B. Ah, então no final das contas, se eu tenho 2 cromossomos do mesmo tipo, isso significa dizer que eu também vou apresentar 2 genes de cada tipo. Quer ver, ó? Aqui no cromossomo 2, eu tenho o quê, ó? Tenho o gene C e tenho o gene D. Da minha mãe, então, eu também herdei um gene C e um gene D. Aqui eu herdei um gene E, um gene F, aqui também um E e um F. Aqui eu herdei um gene G, um gene H. Aqui eu também herdei gene G, gene H. Aqui eu herdei um gene I e aqui eu herdei um gene Z. 2, na verdade, né? Um de cada parental. Então a gente já começa a perceber algumas coisas legais. Quando a gente observa esses genes aqui, ó, do mesmo tipo, só que em cromossomos diferentes, no caso, não diferentes, né, mas de origens diferentes, cromossomo 1 de origem paterna, cromossomo 1 de origem materna, esses genes iguaizinhos aqui, eles serão chamados de genes alelos. O que são genes alelos, moçada? São genes do mesmo tipo, gene A, né? Que foram adquiridos de parentais diferentes, né? De origens diferentes. Um de origem paterna e um de origem materna. Tá? Um outro conceito interessante é o conceito de cromossomo homólogo.
Então, olha que legal. Esse cromossomo do número 2 pretinho é igualzinho ao cromossomo de número 2 azulzinho. Então, esses cromossomos semelhantes aqui, ó, que você herdou de parentais distintos, você acaba chamando ele de cromossomos homólogos. Então, aqui eu estou me referindo a um par de cromossomos homólogos. Rafa, cromossomos homólogos é o que mesmo, hein? São cromossomos do mesmo tipo, que foram herdados a partir de ancestrais diferentes. Inclusive, aqui eu também estou observando um par, né? Um par de genes alelos. Então, a gente pode chegar à conclusão da seguinte maneira. Uma célula diploide é uma célula que apresenta cromossomos aos pares. Esses cromossomos aos pares são chamados de cromossomos homólogos. Uma célula diploide, por ter pares de cromossomos homólogos, ela acaba apresentando pares também de genes alelos. Você tem 2 genes do tipo A, 2 genes do tipo B, 2 genes do tipo C. Por quê? Porque as células humanas foram formadas a partir da união entre 2 células haploides. Tá? Então, se a gente pudesse trazer um exemplo aqui, ó, para os organismos humanos, a gente chamaria todas as células que apresentam esses pares aí, né, esses 2 conjuntos de cromossomos, a gente acabaria chamando isso aqui de células somáticas. Ixi, Rafa, o que são as células somáticas? São as células que formam o nosso corpinho. Todas as células que formam o nosso corpinho apresentam 2 conjuntos de cromossomos. Então, eu posso dizer aqui, ó, que as células somáticas são todas, com exceção de quem, Jesus? Com exceção dos gametas, tá? Ah, Rafa, agora faz o seguinte, me mostra o que acontece se uma célula diploide sofrer uma mutação. Olha que legal, galera. Se você levou 2 canetas para o Enem, uma falhar, a outra de repente vai segurar as tuas pontas. Então, se você sofre, por exemplo, ó, uma mutação aqui no gene G, você não vai ter tanto problema assim, porque você tem um segundo gene G para segurar as pontas. Então, mesmo que você tenha sofrido uma mutação, você vai acabar apresentando uma outra cópia desse gene que pode segurar as pontas do funcionamento celular. Tá? Então, células diploides, elas são muito mais seguras do ponto de vista mutacional do que as células haploides. A célula haploide, se ela perder um gene, já era, né? Mas uma célula diploide não. Ela vai apresentar sempre um gene, digamos, de reserva para segurar as pontas. Tá? Quando a gente fala em animais, a gente só observa células desse tipo aqui, ó. Haploides, com um conjunto, que é o caso dos gametas, e células diploides, que é o caso das células somáticas. Porém, em outros organismos, como é o caso das plantas, a gente pode observar células poliploides. As células poliploides são células que apresentam 3 conjuntos de cromossomos, 3 genomas, então aqui eu vou dizer que essa célula é triploide, 4 conjuntos, então ela vai ter 4 cromossomos de cada tipo, é uma célula tetraploide. 5 conjuntos de cromossomos, então ela vai ter 5 cromossomos de cada tipo, que no caso é considerada uma célula pentaploide, célula hexaploide, ela vai ter 6 cromossomos de cada tipo. Para as plantas isso aqui é super legal, porque quanto mais cópias dos mesmos cromossomos ela tem, mais saudável essa planta será, né? Maior, mais vistosa, produz mais nutrientes. Nos animais, isso não funciona. Isso aqui é totalmente incompatível com a vida. Mas nas plantas, funciona super bem, moçada. E aí, nesse caso aqui, a gente vai acabar comentando que as células poliploides são células que vão apresentar mais de 2 conjuntos cromossômicos, ou seja, vão apresentar mais de 2 genomas. Então, elas vão ter 3 cromossomos de cada tipo, 4 cromossomos de cada tipo. Você tem um exemplo famosíssimo lá nas plantas, um tecido que depois a gente vai conversar melhor, que é o tal do endosperma. O endosperma é um tecido triploide.
ou seja, é um tecido que apresenta 3 cromossomos de cada tipo. E isso torna esse endosperma muito mais apto a produzir nutrientes. Inclusive, esse endosperma, moçada, ele vai ser encontrado lá dentro das sementes. Então, ele vai produzir nutrientes para alimentar o embrião que está em desenvolvimento no interior da semente. Mas é claro que tudo isso são discussões futuras, que a gente com certeza vai conseguir conversar melhor sobre isso, tá? Voltando aqui para a questão humana, a gente começa a discutir um pouco sobre o tal do cariótipo humano. O que seria o cariótipo humano, moçada? O cariótipo humano é um quadro representativo, né, dos 2 genomas humanos, né? Então, dizer que tem 2 genomas significa dizer que eu tenho 2 cromossomos de cada um dos tipos, ou seja, eu tenho 2 conjuntos de 23. Aqui eu consigo representar os 2 cromossomos de número 1, os 2 cromossomos de número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, o cromossomo número 10, os 2 cromossomos de número 11, 2 cromossomos de número 12, 2 cromossomos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e aí eu queria que a gente reparasse aqui, ó, no par cromossômico de número 23, um pouquinho diferente daquela sequência que a gente estava observando. Do cromossomo 1 até o 22, você repara 2 coisas. Primeiro, que você tem uma ordem decrescente do tamanho deles, né? E que todos eles são iguaizinhos. Quando eu chego no par cromossômico 23, eu começo a observar 2 situações possíveis. Ou o indivíduo apresenta 2 cromossomos bem grandões, como esses aqui que a gente está vendo, ó, ou o indivíduo vai apresentar um grandão e um tchutchuquinho. Então, esses cromossomos, essas 2 combinações aí, elas vão determinar o sexo do indivíduo. Inclusive, esse cromossomo grandão aqui, ó, a gente vai acabar chamando ele de cromossomo X. Então, repare que existe uma combinação lá no par 23, onde o indivíduo apresenta 2 cromossomos do tipo X, e a outra combinação, onde o indivíduo apresenta um cromossomo X, o grandão, e um cromossomo Y, mais tchutchuquinho. Dependendo da combinação que ele apresentar, isso vai acabar definindo o sexo desse indivíduo. E aí a gente comenta o seguinte, ó, quando o camarada apresenta o cromossomo X, quando o indivíduo apresenta o cromossomo, quando o indivíduo apresenta o cromossomo Y, então ele vai ser considerado um indivíduo do sexo masculino. Agora, quando ele não tem o cromossomo Y, ele vai ser considerado um indivíduo do sexo feminino. Oxi, Rafa, como é que é o negócio aí, homem? É basicamente assim, ó. Se o indivíduo tiver essa configuração aqui, ó, XX, perceba que o cromossomo Y está ausente. Então, por estar ausente, essa combinação XX determina o desenvolvimento do organismo feminino. Agora, na configuração XY, perceba que o Y está presente. E por estar presente, fofinhos, isso vai determinar a configuração do organismo masculino, tá? Uma outra coisa interessante que a gente vai comentar aqui é o seguinte, ó. Todos esses cromossomos do par número 1 até o par de número 22, eles determinam praticamente todas as características do nosso organismo, com exceção das características consideradas características sexuais. Então, esses cromossomos pretinhos aqui, ó, que a gente está destacando, eles serão chamados de cromossomos autossômicos, também conhecidos como cromossomos somáticos, tá? Cromossomos autossômicos ou somáticos, eles vão do par número 1 até o par de número 23. Já esse último par aqui, ó, que pode ter essa combinação ou essa,
Esse último par, ele será conhecido como cromossomos sexuais, também conhecidos como alossomos, tá? Lembrando que os cromossomos sexuais estão relacionados com a determinação das características sexuais. Uma outra coisa legal, os cromossomos sexuais, eles não podem, né, não ser homólogos. O X e o Y não são cromossomos homólogos, porque eles não são cromossomos do mesmo tamanho, então eles não apresentam os mesmos genes. Enfim, existe toda uma discussão que a gente ainda vai fazer em inúmeras oportunidades para conversar um pouco mais sobre esses cromossomos autossômicos, os pretinhos, e os cromossomos sexuais ali no cantinho, os cromossomos vermelhinhos. Valeu, moçada? Então, essa aula é importantíssima. É importante que fique na tua mente aí o conceito de genoma. O genoma, portanto, representa um conjunto de cromossomos. Na espécie humana, esse conjunto equivale a 23 cromossomos. Se uma célula tiver apenas um conjunto de 23, ela é chamada de haploide. Se a célula apresenta dois conjuntos de 23, então essa célula vai ser considerada diploide e ela vai apresentar, portanto, dois cromossomos de cada tipo, e todos esses cromossomos estão representados aqui nesse esquema, né? Nesse quadro que a gente acaba chamando de cariótipo. Valeu, moçada? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Falou!